Pessoal, bom dia. Eu vim aqui representando o Conselho. Deixo um abraço do nosso presidente, Roberto Cairala. Ontem nós tivemos uma reunião plenária e o Dr. Miguel ele pediu pessoalmente para que eu deixasse um abraço no senhor. Cumprimentar por esse primeiro meeting. A gente no CROSP tem feito um esforço constante para trazer a informação e eventos como esse também, a importância da desinformação que atrapalha a saúde bucal. E é um exercício, e a gente, como conselho, de poder cada vez mais buscar, não só da parte técnica, né, ouvir palestras como essa que fala da questão técnica, mas a gente especialmente falar também de ética. Então, eu queria cumprimentar o senhor, presidente da Câmara Técnica, a gente fala da Comissão de Ética, né, aqui presente, acho que vai ser uma das falas hoje daqui. Então, é importante que a gente esteja unido para cessar a divulgação de informações falsas. Representando um pouquinho do CROSP, que é o órgão que também tem a sua premissa e papel de alertar a população e os profissionais da área sobre o trabalho correto da odontologia, apoiando nós, cirurgiões dentistas, que são empenhados em buscar a evolução da profissão por meio de estudo, e aí cientificamente comprovados, e a gente insiste na evolução da profissão, buscando, de fato, a ciência, com estudos comprovados clínicos, randomizados e publicados em periódicos de renome, porque também tem muita informação como essa, né? Desde de um filme desse da Netflix, que é baseado absolutamente em nada que seja respaldado pela ciência ou periódico que faça sentido. A gente tem feito bastante campanha de alerta, o CROSP tem investido muito nessas campanhas de alerta, tanto para a população em geral, quanto para nós inscritos. A gente fala com inscrito, mas a gente quer também, de alguma forma, alertar a população como um todo. E a gente conta com acadêmicos também e instituições que têm formado os grupos. Esses grupos têm sido bastante importantes porque eles ajudam a acessar essas informações falsas, comprovando que o que a gente precisa é que a comprovação da odontologia e as especialidades elas estejam com quem é, de fato, reconhecido. De fato, eu vou indo um pouco da palestra do Dr. Marcelo, não dá, né, para a gente abrir rede social, a internet, e ver alguns absurdos, como identificar um dente como cadáver, né, porque é o dente morto e aí colocar como cadáver, ou pior, em outras áreas, em outras especialidades, associar, né, QI com a parte do incisivo central, do incisivo com QI ou com autismo, enfim, tem várias analogias que são assustadoras quando a gente vê, né? Falando de impotência, tem até alguém que publicou alguma coisa que fala sobre o relacionamento de impotência com alguma coisa de saúde bucal, autismo, enfim, são coisas absurdas e a gente no CROSP a gente tem feito um esforço especial para combater isso. E ainda mais no tempo que a odontologia brasileira ela é reconhecida, né? Mundialmente, hoje a gente está falando de odontologia brasileira reconhecida com estudo sério, e aí falando de novo no tratamento odontológico, que a gente quer referência, cada vez mais a gente quer falar do dente na boca, a importância que é assim, né? No começo da palestra o senhor falou isso, a odontologia lá atrás era isso, tira o dente. A gente tem que fazer a endo, tira o dente. Enfim, é uma palavra, como eu disse, rápida, cumprimentar o Dr. Miguel Haddad, que vocês tenham um bom dia. Estou vendo meu professor ali no fundo, lá da Unip, que a gente foi meu professor na graduação, e deixo um convite para que outras áreas. A gente começou essa semana o CRO Talks, onde a gente quer falar, seja uma fase fácil para que o inscrito possa acessar diversos conteúdos. A gente quer usar as nossas plataformas com informação, mas também para que essa informação, respaldada pela ciência, vire de fato um conhecimento. Então, bom dia, Dr. Miguel Haddad. Parabéns para você, parabéns por organizar. Deixo um abraço para todos e que vocês tenham um excelente resto de manhã com boas palestras. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Não sei se eu teria disposição de, numa quarta-feira de manhã, fechar meu consultório para vir aqui ouvir falar de algo importante, mas no meio de uma atribulada semana, de um atribulado mês, que é o último do ano. Muito obrigado pela presença, cada um de vocês. Espero que consigamos, nós aqui juntos, acrescentar um pouco de conteúdo, ou ao menos estimular um pouco a discussão, ainda acalorada, mas estimular uma discussão um pouco mais ética e centrada sobre esse assunto tão polêmico que vem nos assolando
nos últimos tempos. Quando eu conversava com o Miguel, quando o Miguel, inicialmente, professor Miguel, inicialmente me convidou, a questão foi assim: Marcelo, fala um pouco sobre a infecção focal, a história da infecção focal, e situa como está essa infecção focal nos dias de hoje. Eu dei uma fugidinha, você sabe, então eu entrei um pouco na história dos índices de sucesso, para depois contar um pouco da historinha da infecção focal, para que nós tenhamos um pouco os olhos mais abertos, porque, muito embora a nossa ciência esteja consolidada, existe toda uma outra ciência paralela que vem também acrescentando ao nosso conhecimento dados que nós não podemos esquecer. Então, já tinha desligado? Foi. Há algum tempo, nos deparamos com estas novas informações. De repente, os nossos dentes estavam ligados a órgãos importantes e aquilo que fazíamos nos nossos dentes tinha repercussão nestes órgãos, e eu não aprendi nada disso na minha faculdade. Eu continuava fazendo uma odontologia como eu aprendi na minha faculdade, e aquele pouco que eu fui aprendendo ao longo desses 42 anos de formado que eu tenho. Isto impressionou, isto certamente teve uma repercussão importante, não só no meio odontológico, mas e principalmente no mundo, no leigo, né, na opinião pública geral, que começou agora a ter argumentos para poder se explicar por que estava acontecendo aquilo com ela, depois que eu tinha feito aquilo, é verdade, enfim. Informações novas que tivemos que assimilar como informações. No final da minha apresentação, eu vou mostrar uma frase do Einstein maravilhosa, mas não é agora, é no final. Mas são informações que foram chegando pulverizadas cada vez mais intensamente por causa das mídias sociais, com a abrangência que tem. A mim me preocupou, porque eu era um total ignorante no assunto. A coisa avançou de forma extraordinária. Hoje eu tenho um curso, temos um curso, né? Um curso de pós-graduação em odontologia biológica interativa, certificado de conclusão reconhecido pelo MEC. Quer dizer, então eu estou muito para trás, eu estou muito ignorante, porque realmente é uma coisa que eu preciso saber. Se o próprio Ministério de Educação e Cultura já reconhece isto aqui como uma pós-graduação, já deixa de ser informação para ser conhecimento. E eu não consigo ter base científica para entender isto como conhecimento. Então, acho que eu preciso aprender um pouco mais. De qualquer maneira, verdades são verdades, e mentiras são mentiras, e ponto final. Não existe meia-verdade em ciência. E o que acontece é que, ok, essas informações que chegaram eram informações. Este conhecimento que se procura gerar é um conhecimento, e eu não estou querendo julgar nada nem ninguém, mas eu não posso admitir que faltem com a verdade, com a evidência científica. E a endodontia tem uma história longa e sólida de evidências, e sofrida, de evidências científicas, que nós não podemos deixar para trás, que nós não podemos permitir que informações inicialmente criadas por não sei como, nem sei por quem, venham a se tornar conhecimento e ainda chancelado por um órgão maior do ensino brasileiro. Isto realmente, para mim, é de uma gravidade incrível. E ainda refutam quando se contrapõem às suas ideias, quando as entidades de classe, como o Conselho, que aliás está de parabéns por ter esse tipo de iniciativa, precisa sim assumir o papel de defesa da classe efetivo, que é produzindo conhecimento cada vez mais intenso e mais disseminado das verdades odontológicas. Enfim, e ainda reclamam que estão censurando, porque estão dizendo que não pode falar essas coisas sem evidência científica, que não pode mentir para a opinião pública. Enfim, estamos numa posição
delicada. E quando eu mostrar para vocês a história da infecção focal, eu fui aprender um pouco agora, né, porque era uma coisa que eu não domino. Aliás, acho que é a primeira vez que eu vim falar de endo sem ensinar endo, né? Enfim. Mas tivemos um período na história da odontologia onde quase que se privou o ensino da endodontia por causa das revelações sobre a infecção focal. Simplesmente, quase se privou o ensino da endo nas faculdades. Enfim, o que é hoje? O que eu tenho hoje de verdade, né? Então, vamos lá. Vai ser difícil. Posso tirar esse negócio daqui? Obrigado. Então, o que eu tenho aqui? Eu fui fazer um rápido levantamento, uma rápida revista na literatura do que a gente tem de mais atual em termos de sucesso em endodontia. Então, esse artigo que está aqui, está cortando um pouquinho lá em cima, mas é um artigo de 2023, onde foram estudar, esses autores importantes foram estudar a sobrevivência do dente e o sucesso da endodontia. Então, são duas coisas, sobrevivência do dente e o sucesso da endodontia ao longo dos anos. E foram verificar de 5 a 37 anos de acompanhamento destes casos que foram tratados os canais. Ok, então, eles tiveram lá um número enorme de pacientes, então 312 pacientes com 598 dentes que conseguiram ser acompanhados neste período enorme de tempo. E o que eles encontraram, né? Esta é a ciência. Isto aqui é irrefutável, porque isto aqui o cara sentou o bumbum dele lá, pegou prontuário por prontuário, avaliou. Então, isso aqui não dá para refutar, isso é verdade, né? Enfim, eu tenho lá aqui os índices de sobrevivência, de permanência do dente na cavidade oral. Isso que é a sobrevivência do dente, né? Foram de 97, 81 e 76 e 68, ao longo de 10, 20, 30 e 37 anos. Quer dizer, em 10 anos, 97% de sobrevivência, o dente estava na boca funcionando. E, na ponta, 68% ainda estava funcionando na boca depois de 37 anos de tratamento endodôntico. Vamos lembrar que para um dente ter 37 anos de tratamento endodôntico, ele foi tratado, logicamente, há 37 anos atrás. Como era a endodontia há 37 anos atrás e como é a endodontia hoje. Também isso eu tenho que levar em conta, né? Para poder avaliar a qualidade e como se evoluiu e se isto, na verdade, não estaria daqui a 37 anos diferente, né? Enfim. E o índice de sucesso, quer dizer, as lesões periapicais que haviam, que agora não existem mais, ou que as sintomatologias que haviam agora não existem mais, ou ambas, estão em torno de 93, 85, 81 e 81, de novo, em 5, em 10, 20, 30 e 37 anos de observação. Não sei qual área médica atinge um índice de sucesso dessa natureza. Eu não sei, mas é um índice alto, porque existem inúmeras variáveis que nenhum de nós vai controlar nunca. E para se atingir um nível de sucesso de 93% a 81%, é porque o protocolo que se tem, apesar da diversidade deles, infelizmente é assim que funciona no nosso país, principalmente, da diversidade de protocolos, este protocolo funciona. Ele cura de 93% a 81% dos dentes que foram tratados. Então, isso é algo irrefutável. Dizer que a endodontia não funciona é mentira. Dizer que um dente tratado endodonticamente vai servir como um foco de infecção para uma coisa é mentira. Se for maltratado, ele vai acontecer isto. Se for maltratado, ele vai acontecer isso realmente. E vou mostrar para vocês que a evidência científica isto mostra. O problema é, nós não estamos aqui para fazer tratamentos ruins. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês, vocês são elite, né? Porque quem está aqui quarta-feira de manhã para ouvir isso é elite, né? Se a gente sair aí por fora, andar aqui, ó, uns 10 quilômetros, talvez 12, né? Pode interromper, se à vontade. Pois é.
Pois é. Quando a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando avalia um trabalho como este, né? Porque também é claro que estas condições em que foram feitas estas avaliações são condições diferentes daquelas que a gente encontra normalmente em situações reais. Vocês estão me entendendo, né? Enfim, é claro que este trabalho particularmente foi feito dentro de um centro de saúde de uma determinada cidade, onde as coisas devem acontecer de maneira mais controlada. O que eu não tenho certeza que acontece aqui fora na periferia nossa. Então, toda vez que eu falar em índice de sucesso, eu vou falar, é alto, sim. Como é o nosso? Nós não temos evidência. No nosso meio. Aqui, saindo aqui 20 quilômetros, 15 quilômetros, às vezes 5 quilômetros daqui. Onde eu estou cansado de receber aluno para fazer pós-graduação e ele não sabe isolar um dente, porque ele nunca isolou. Ele faz endo sem isolamento. Então, essa endo não está bem feita. Essa endo não pode entrar aqui. E é isso que nós temos que olhar e prestar atenção. Enfim. A relevância clínica disso aqui é que o prognóstico de um tratamento endodôntico, ele deve encorajar, veja que bonito aqui, né? Ele deve encorajar os clínicos em realizar, sim, o tratamento endodôntico e convencer os pacientes que precisam salvar os dentes e não extrair e colocar um implante, né? Então, ok, tem o aspecto filosófico, mas tem o dado real que está aqui do índice de sucesso observado por esses autores, publicado esse trabalho no Clinical Oral Investigation em 2023. Vamos ver um outro, né? Esse é um artigo um pouquinho mais antigo, 2022, né? Onde estes autores, eles foram de novo ver ali o que estava acontecendo com o índice de sucesso de tratamentos endodônticos entre os anos de 2003 e 2020. De novo, lembrando que em 2003, esse tratamento endodôntico tem ali pelo menos 21 anos, há 21 anos atrás ele foi realizado. E isso é uma revisão sistemática, e de novo, para mim, revisão sistemática é fechar a questão sobre um assunto. Uma boa revisão sistemática, ele vai recolher toda a literatura pertinente àquele assunto e vai começar a aplicar filtros para ficar cada vez mais precisa a informação que ele vai trazer. E nessa revisão sistemática, eles estabeleceram que o índice de sucesso do tratamento endodôntico estava entre 92% e 82%, dependendo do tipo de filtro que ele colocava naqueles artigos que ele estava lendo. Ele chama a atenção que os trabalhos deveriam ser feitos sempre com mais de 4 anos do tratamento realizado e não tão recentes, para poder dar tempo de ter, de fato, uma resposta coerente, real. Mas, de verdade, de novo aqui, o que interessa para a gente é que de 92% a 82% de sucesso do tratamento endodôntico. Apesar da maioria dos estudos terem baixa qualidade de evidência. Então, isso tudo a gente precisa ir somando para também nós não falarmos coisas que não sejam verdades. A evidência científica mostra, vamos ter as ressalvas para saber até onde essa evidência científica pode nos suportar na hora de defender algo um pouco mais robusto. De novo, isto funciona quando ela é bem feita. Esse artigo ele é muito complicado, muito cheio de coisa, muito cheio de escrito. Eu detesto slide escrito, mas não tem jeito de não colocar isso aqui. Esse é um artigo muito, muito interessante, 2023, que eles foram relacionar o sucesso do tratamento endodôntico com a presença de alguns marcadores sanguíneos que acabam determinando a predisposição a doenças cardíacas. Então, ele foi ver lá a proteína C reativa, foi ver a dimetilarginina e foi ver a metiloroprotease. São marcadores que tem no sangue da gente que, quando a gente encontra esses marcadores num paciente, a gente sabe que esse paciente tem maior predisposição a ter uma doença cardíaca ou cardiovascular, né? Então, estes autores conseguiram, através do recall, de 2 anos, né, de ter chamado esses pacientes durante observação de 2 anos,
pacientes que tinham que fazer tratamento endodôntico faziam esses testes todos para pesquisar como é que estavam estes marcadores naquele paciente, fazia o tratamento endodôntico e depois de 2 anos chamava o paciente de novo, tirava o sangue dele e fazia a pesquisa destes marcadores de novo. Quer dizer, é algo muito importante porque, de novo, isso aqui é irrefutável. Se eu tiver, como eles encontraram aqui, uma diminuição destes marcadores, quer dizer, ok, a lesão endodôntica, então, vamos lá, vamos falar. A periodontite apical, sintomática ou assintomática, que quer que seja, quando ela está presente, ela tem altos índices destas proteínas ou destes marcadores. Ótimo, mas quando eu trato o canal, eles diminuem drasticamente. E foi o que encontrou aqui, o que eles encontraram aqui, né? Cadê aqui? Vamos ser mais rápido. O sucesso do tratamento de lesões crônicas está relacionada com uma melhora metabólica destes marcadores sindrômicos. E, por exemplo, melhorou a glicemia, teve redução de 2 anos destes agentes inflamatórios, desses marcadores, e diminuiu, está relacionado com o risco de doenças cardiovasculares. O sucesso do tratamento endodôntico está relacionado com a diminuição do risco de doença cardiovascular em pacientes que, quando tiveram uma lesão periapical, antes de fazer o tratamento endodôntico, tinham esses marcadores para um alto índice de predisposição à doença cardiovascular. Então, isso é outra coisa importante, porque a gente escuta essa turma falar, não, porque o dente morto, o cadáver, a lesão, ou não sei o que lá, está tudo certo. Quando tem uma lesão periapical crônica ativa ali, realmente eu vou ter um aumento desses marcadores. Mas se eu tratar o canal e essa lesão periapical, ela tiver a cura, quer dizer, se eu tiver feito bem feitinho o meu protocolo, todos esses marcadores diminuem, isso é uma inverdade. Que um dente tratado endodonticamente vai aumentar o teu risco de doença cardiovascular. Não é verdade, e esse artigo prova e mostra. Por isso que eu quis colocar aqui, eu sei que é chatinho essas coisas, clínico, como eu sou clínico também, não gosto de ficar olhando esse negócio de proteína C, essas coisas, mas isso foi importante porque, de fato, eles verificam estes marcadores que predispõem à doença cardíaca ou cardiovascular diminuírem drasticamente depois de terem tratado o canal de um dente com uma lesão periapical detectável e curada depois de 2 anos. Agora, tentando relacionar um pouquinho a história da sobrevivência do dente, do índice de sucesso endodôntico e da sobrevivência do dente, os autores, esse aqui também foi um trabalho de revisão sistemática e, enfim, eles colocam sempre que muitos estudos que falam de sobrevivência dental, eles têm que relacionar com a qualidade da restauração que o dente tratado endodonticamente recebe. É duro falar isso. É duro. Mas vocês sabem a realidade. Aqui é a resina. A resina. 90% dos dentes tratados endodonticamente recebem restauração de resina, quando a gente sabe que o ideal é receber um tratamento protético com recobrimento de cúspide, etc, etc. Então, de novo, só para a gente lembrar do nosso meio, né? Isso eu também estou cansado de ver. Trata o canal e faz ali uma restauração maravilhosa, realmente maravilhosa, de resina composta. E a gente sabe que a probabilidade dela infiltrar e de contaminar de novo o meu canal é muito maior do que se eu colocasse uma peça protética bem adaptada aí. Tá? De novo, é a nossa realidade. Mas precisamos lembrar. A gente eu acho que tão importante quanto combater essas ideias falsas é nós não darmos gasolina para essa turma. Eu ia falar um outro termo. A gente não pode deixar brechas para que essa turma se aproprie desse conhecimento e fale afirmações erradas, e diga afirmações erradas. Quanto mais coisas erradas nós fizermos, mais eles vão se aproveitar destas coisas erradas para dizer que aquilo que a gente faz não serve. Aquilo que a gente faz certo serve sim. O importante é a gente não fazer coisa errada. Vamos ver um pouquinho da história da infecção focal. Sabe o primeiro cara que falou em infecção focal? O que relacionou? Ele estabeleceu um relacionamento entre a doença dental e a doença sistêmica. Foi o pai da medicina.
foi o senhor Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Mais tarde, né, bem mais tarde, no século XIX, este cidadão aqui, o Benjamin Rush, ele publicava um artigo dizendo coisas semelhantes, relacionando doenças dentárias ou bucais com doenças sistêmicas. Quando o Koch conseguiu identificar lá o bacilo anthracis da tuberculose, né, ele abriu uma era de caça às bactérias, porque todo mundo queria mostrar que toda e qualquer doença estava relacionada com uma causa bacteriana, sendo uma doença infecciosa ou não. Ali que abriu-se o leque para começar a se pesquisar não só a presença da bactéria, mas a sua influência de alguma maneira à distância. O Miller, o pai, né, da microbiologia dentária, né, ele que propôs ali a teoria química parasitária da cárie dental, ele ligou de logo as bactérias orais com as doenças em órgãos distantes. Ele foi o primeiro a fazer esta afirmação de forma um pouco mais clara, um pouco mais incisiva e um pouco mais baseado em observações, não em ciência, mas em observações. Em seguida, o termo infecção focal, estou falando ali do comecinho de 1900, o termo infecção focal foi proposto por esse cidadão aqui, o Franklin Billings. Ele dizia claramente que as teorias todas até então propostas realmente se concretizavam e doenças bucais, dentárias ou bucais, ou mesmo de amígdalas, poderiam provocar à distância outras doenças em órgãos que não estavam ali. O foco de infecção, ele produzia alguma coisa, normalmente naquela época acreditava-se que a própria bactéria exclusivamente é que se alojava em outros locais, aí provocando outras doenças. E aí, assim, o William Hunter, que é este cidadão aqui, ele considerava que dentes mal posicionados, gengivites, lesões periodontais, amidalites e outras doenças da boca eram realmente, tinham capacidade de se espalhar para outras áreas do organismo e aí causar doenças. Veja que coisa interessante, né? Clínica Mayo, até hoje famosa na medicina americana, né? Os dois criadores da Clínica Mayo, o William e o Charles, e mais um terceiro autor, o Russell Cecil, eles corroboraram fortemente com essa ideia de que uma infecção bucal, onde quer que seja, é potencialmente capaz de produzir bactérias e que se vão carrear pela corrente sanguínea até outros sítios onde podem se instalar e causar outros tipos de doença. Então, a infecção focal estava aqui bastante alta. Nos anos 90, esta teoria ganhava muita força. E, claro, a teoria ganhava força e ganhava força também como é que eu vou fazer para resolver esse problema, né? Esse cidadão aqui, o senhor Rosenau, ele começou a olhar aqueles trabalhos que estavam sendo pesquisados e ele começou a ver uma série de falhas naqueles artigos que a ciência da época estava produzindo, principalmente relacionados com infecções enormes, que não eram a realidade ou não eram típicas para você poder dizer que é por causa disso que aconteceu aquilo. Aquilo já estava acontecendo de forma muito mais intensa e qualquer coisa poderia ser a causadora daquilo ou não, ou nada poderia ser a causa daquilo, aquilo poderia ter uma causa própria diferente de qualquer outra que a gente estava estudando. Mesmo assim, mesmo ele batendo fortemente, o que aconteceu é que a teoria, os proponentes da infecção focal eram gente de muita influência na área médica, principalmente, e estavam convencendo e influenciando toda a opinião pública. Me parece que eu estou ouvindo isso de novo. Então, esse povo que estava aí, que estava baseando os seus achados, fazendo opinião pública e, inclusive, interferindo na posição dos próprios profissionais dentistas, eles estavam
propondo que tem que acabar com a odontologia restaurativa, de salvamento, de restauração, conservadora, perdão, tem que acabar com a endodontia e tem que acabar com a pérodo, com a prótese, porque estas coisas todas estavam ou provocando ou perpetuando infecções orais e que estavam provocando doenças à distância. Olha aqui, ó, isso que eu falei para vocês no começo. O resultado da atuação dessa turma toda foi uma cessação virtual do ensino de endodontia nas escolas de odontologia. E a de pério também. A pério conseguiu escapar com a tal da medicina periodontia, como é que chama? Medicina periodontal. Medicina periodontal. Né? Estávamos conversando com o professor Cruz ali. Talvez uma hora a gente chegue na medicina endodôntica, relacionando ali tal, a área médica com a área, enfim. Mas olha a gravidade da coisa, gente. Parou de ensinar. Muitas escolas pararam de ensinar endo, porque não funciona. Ninguém vai tratar endo. Por que eu vou ensinar? O negócio é extração. O dente, quando não está bom, tem que extrair. Então, as extrações de dentes preventivas começaram a tomar corpo. Então, antes que eu tenha alguma coisa, eu vou extrair meus dentes. Para que eu vou correr o risco? Começaram a aumentar. E é claro que os críticos de bom senso também começaram a refutar esse tipo de procedimento, as extrações preventivas. Este foi um cara importante, esse Edmund Kells, ele inicialmente rejeitava essas extrações, mas ele só com evidência clínica e não científica. E as coisas foram indo. Os resultados dos seus trabalhos, que eram trabalhos independentes, ele simplesmente era contra, né, tirar o dente para resolver um foco de infecção à distância ou uma doença à distância. O Russell Cecil, aquele que originalmente era um grande defensor da teoria focal, depois de algum tempo de observação clínica, ele vai e fala lá, ó, nem a tonsilectomia, a midilectomia, né? Nem a extração completa de dentes afetou o curso, afetou significativamente o curso de doenças que podiam atingir, doenças que estavam sendo observadas em 200 pacientes com artrite reumatoide. Então, ele começava a contrapor que porque tudo era por causa de foco de infecção. Tem foco de infecção, tem artrite? A artrite é por causa do foco de infecção. Então, tem que tirar o dente. Então, eu não quero nem ter esse problema, então vamos fazer a extração preventiva do dente. Então, começou-se aqui algo importante a respeito de se contrapor à história ou à ideia de fazerem as extrações preventivas. Então, tiveram outros pesquisadores importantes, teve um grupo de pesquisadores que trabalhou com paciente psiquiátrico, é um trabalho maravilhoso que os caras fizeram, mas que também chegaram a essa história. Não adianta querer fazer amidalectomia achando que a amígdala era o foco de infecção, doença renal que ele tinha, enfim. Foram artigos importantes, mas com pouca evidência no meio científico, porque aqueles outros que preconizavam essa infecção focal, e especialmente as extrações preventivas, tinham naquela época um prestígio muito grande. Falei da Clínica Mayo. Junto desses caras da Clínica Mayo, tinha um outro autor ali, que agora já não lembro o nome, vou pegar o nome aqui que eu não lembro, este Russell Cecil, ele era o autor do principal livro-texto da medicina na época. Quer dizer, eram caras extremamente influentes, né? E que precisava de tempo para poder serem contestados. 1940, outros autores realmente começaram a rejeitar com um pouco mais de embasamento científico estas extrações preventivas, e a causa de doenças sistêmicas serem focos dentais. Tanto assim foi que a Associação Dentária Americana, em 1951, dedicou um exemplar inteiro do seu jornal, do JADA, dizendo a respeito das inverdades sobre a infecção focal e favorecendo os métodos conservadores para tratamento de dente com polpa não vital.
Então, foi o primeiro documento importante que foi promulgado por uma associação importante a favor da endodontia, quando a endodontia estava num fundo do poço tão grande que nem se pensava em ter um dente cariado. Já extraía o dente preventivamente. Veja a loucura, a insanidade que se chegava. Bom, enfim. Mas as coisas continuaram. O contexto mudou, não estou mais em 1940. Já estou na época onde eu consigo identificar principalmente as bactérias anaeróbias. E agora o contexto microbiológico muda, porque os pesquisadores têm mostrado que estes focos, eles podem sim ser a etiologia de infecções à distância. Quer dizer, começamos a entender a etiologia da doença endodôntica e da doença periodontal, que tem uma microbiota muito parecida, por sinal, como podendo ter a própria bactéria ou partes dela, partes da sua informação genética, encontradas em sítios distantes. A partir do momento que começa a se refinar a técnica microbiológica para eu poder encontrar, detectar bactérias com mais precisão, eu começo a perceber, ali os autores começam a perceber que as bactérias ou parte da sua informação genética podem ser encontradas em outros locais, a partir de um foco dentário. E explicam 3 mecanismos dessa infecção metastática, como eles chamam. Primeiro, a própria ligação, a própria união da bactéria em si com um determinado órgão, que é o que acontece, por exemplo, na endocardite. A exposição de órgãos às toxinas bacterianas, o que os autores propõem que seja, por exemplo, dos fatores de causa de diabetes, ou reações imunológicas a estas partes, ou a estas bactérias, ou a estas toxinas, que podem provocar reações imunes e causar, por exemplo, uma nefrite. Isto é a luz da ciência atual, o que a microbiologia fala. Então, veja lá, a infecção focal sobe, a ideia sobe, depois a ideia desce, e agora a ideia ressurge. E ressurge baseado em evidências científicas importantes, como, por exemplo, microbiologia. Então, o ressurgimento da infecção focal, marcado a partir dos anos 90, baseado em estudos epidemiológicos, revelam um alto risco, por exemplo, de isquemia aguda do miocárdio em pacientes com pobre higiene bucal. Isso é fato. Não dá para contestar. Não dá para contestar. Isso é fato. Bom, aí a história gradualmente, né, todo mundo contra, claro, a perda dentária, porque afinal de contas não é assim que nós vamos resolver a coisa. A própria ligavam ali. Veja, hoje se fala até em Alzheimer por causa de foco dental. Isso com trabalho científico, não é de orelha, não é alguém que está vindo aqui dar uma informação, é conhecimento feito, é evidência científica, onde se relacionou a presença de foco dental com Alzheimer. Se estava lá antes ou se estava lá depois, é a gente que vai ter que provar. O fato é que isto está aí na boca do povo. Na maioria dos casos, os autores também são claros em falar, isso aqui não está muito bem claro ainda, né? Apesar de ter toda esta complexidade imunológica relacionada com a presença da bactéria, ou de parte da bactéria, ou de toxina da bactéria, podendo influenciar e atuar num órgão distante, essas coisas ainda precisam de refinamento. Não dá para sair aí fora e falar, é assim que acontece, ponto final. Precisa de mais evidência ainda. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um artigo que foi aceito para publicação agora, no Australian Endodontic Journal, da nossa... Essa menina aqui foi... Isso é um TCC de especialização, da última turma de especialização da Fundecto. Então, essa menina gosta muito dessa relação
entre endodontia e doenças sistêmicas, fez um maravilhoso trabalho de revisão sistemática, que agora vai ser publicado nessa revista. Enfim, relacionando o tratamento endodôntico com doenças sistêmicas. Ainda nem saiu ainda, tá? Está aceito para publicação. A publicação do resumo já saiu aqui, o artigo deve sair logo, logo. Então, o objetivo desse estudo foi, através de uma revisão bibliográfica, investigar a relação entre doença sistêmica e tratamento endodôntico. E aí, o resultado é o seguinte: há possibilidade, sim, de haver uma relação entre a periodontite apical, o diabetes, doenças cardiovasculares e mesmo outras doenças. Há possibilidade. A possibilidade de relação existe. Então, não pode sair fora e falar besteira, isso não existe. Cuidado, cuidado. A verdade é a verdade. Doa a quem doer. Então, a possibilidade de relação existe. E vai mais longe, né? Pode haver associação entre doenças sistêmicas enfim, essa é a conclusão do estudo. Então, só para fechar aqui, é que todo o trabalho que fala de índice de sucesso, ele fala levando em consideração uma população relativamente bem controlada. O índice de sucesso é alto. Eu queria saber, na nossa realidade, como é que ele fica. Segunda coisa importante, não pode falar, infecção focal caiu, não existe mais, é bobagem. Não pode falar. Porque existe relação entre uma doença endodôntica, uma periodontite apical, e uma doença sistêmica. Pode haver. Se pode haver, eu não posso nem falar que tem, e nem posso falar que não tem. Pode haver quer dizer, precisamos estudar mais. Precisamos ter mais evidência para poder dizer, isto aqui é a verdade, ponto final. E é esta mesma verdade que a gente está contrapondo dessa turma que está falando um monte de mentira, que às vezes a gente entra na barca e vai falando a mesma mentira, do outro ponto de vista. A gente tem que ser honesto, ético. Né? Os trabalhos científicos mostram que pode haver relação. Especialmente quando a lesão periapical ela não está tratada. Pior ainda. Lembram disso aqui, né? Isso aqui pegou todo mundo de calça curta. Isso aqui foi na Netflix. Todo mundo viu. Todo mundo começou a perguntar. Como é que fica? E agora? Trata o canal? O que a gente sabe? Tratar o canal bem tratado funciona. Mas como anda a nossa endodontia? Isso aqui foi 5 minutos. Pascoal está aqui. Vocês vão ver o caso do Pascoal aqui. Não o que ele fez, mas que veio para ele tratar. Foi 5 minutos. Eu joguei num grupinho assim pequenininho de colegas nossos. Em 5 minutos, choveu coisas dessa natureza. Olha lá o Pascoal aqui, ó. De bandeja para falar. Não tem que tratar canal. Tratamento de canal não serve, não presta, não funciona. Vai ser isso, vai ser aquilo. Você vai ter infarto, você vai ter Alzheimer. Prato cheio. Tratamento endodôntico. Gente, isso aqui supostamente foi feito um tratamento endodôntico. Alguém achou que tinha tratado um canal aqui. Então, é óbvio que a gente tem que realmente levantar a voz contra essas mentiras todas que estão falando da endo, mas eu acho que a gente tem que levantar um pouco mais a voz em favor de uma qualidade de tratamento endodôntico decente. E nessa hora, eu falei para o Miguel, se prepara, porque eu vou dar porrada, né?
enquanto nós estivermos aceitando determinadas circunstâncias na nossa prática diária, isto vai acontecer. Isso é de um paciente, gente. Cara como eu. Olha aqui, ó. Um paciente como eu, cara. Ele procurou um profissional, confiou. O cara faz isso. Onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Ou melhor, como é que eu posso fazer para consertar isso aqui? Eu tenho uma lista de coisas na minha cabeça, né? Não sei nem se eu posso falar. Né? Mas eu começaria dizendo, por exemplo, como é que pode se aceitar um profissional ganhar R$50 ou R$100 para tratar um canal? Porque é o que o convênio paga. O convênio paga 100, o dono da clínica fica com metade e ele recebe R$50. É claro que isso não é justificativa para fazer porcaria. Nada é justificativa para fazer porcaria. Mas existe um contexto que a gente não pode fechar o olho. É um contexto real. Então, até onde a gente vai ser permissivo, antiético, de saber que estas coisas acontecem sem ninguém fazer nada? A outra coisa é a qualidade dos nossos cursos. Eu não vou falar de graduação, porque a gente faz o que pode, mas estou falando a qualidade dos nossos cursos depois que ele se gradua. O sujeito faz lá um curso de 2 dias, uma imersão em endodontia tecnológica. Eu dou curso assim. Eu dou curso assim. Mas o cidadão sai dali achando que ele é o endodontista, sem a menor condição de fazer um bom diagnóstico, sem a menor condição de controlar a qualidade do que ele está fazendo, sem ter consciência real daquilo que ele está fazendo. E isto é que dá oportunidade, isto é que dá de bandeja para a turma falar mal da endodontia. Então, quer dizer, a minha indignação quanto a isso não é só a questão da mentira que se fala. Porque mentira que se fala a gente combate com verdade, está tudo certo. Precisa ter abrangência maior, precisa ter abrangência da opinião pública, tem que sair daqui da academia, ir para lá, claro que sim. Mas a gente precisa atuar onde está o cerne da questão. Nós temos que melhorar a qualidade do tratamento endodôntico feito aqui fora. Se isso não acontecer, gente, acho que é até pior do que ter um problema de infecção focal. Até pior. Né? Mas a verdade é que acho que as entidades de classe, como o Conselho Regional, têm se empenhado em fazer alguma coisa, mas a gente precisa cada vez mais. Tanto um controle destes que subvalorizam o profissional, quanto dos outros que acham que estão formando bons profissionais para o mercado e agora o cliente é que resolve. Então, eu só gostaria de encerrar com 2 frases. Pensa, uma do Nietzsche, as convicções, e quanto a gente não tem de convicção, né? Elas são inimigas mais perigosas da verdade do que a própria mentira. E que, cuidado, informação não é conhecimento, é só informação. Obrigado pela paciência, obrigado por ouvir meu desabafo, e eu estou aqui para poder, enfim, se alguém tiver alguma questão, e à disposição de cada um de vocês. Obrigado.